Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. Pela primeira vez, uma operação de comércio entre Brasil e China foi feita em circuito fechado com as moedas locais, com transações financiadas e liquidadas em yuan e convertidas diretamente para o real. Segundo o Banco da China Brasil S.A., subsidiária do quarto maior banco estatal chinês, foi uma exportação de celulose da Eldorado Brasil, empresa de São Paulo, com representação em Xangai, na China, que foi enviado em agosto do Porto de Santos para o de Qingdao. As transações financeiras ocorreram no mês seguinte, até a finalização em moeda brasileira, no dia 28 de setembro. Apontada como marco na história do comércio sino-brasileiro, que fornecerá os caminhos para mais empresas, a operação repercutiu amplamente na China, inclusive na estatal CCTV e na rede social Weibo, e também na imprensa de Singapura e Taipei. O noticiário ainda lembrou a visita do presidente Lula a Pequim em abril, quando assinou com Xi Jinping um memorando de entendimento para promover o comércio bilateral nas moedas locais. Outros movimentos na mesma direção vêm sendo feitos desde o início do ano, inclusive pelos dois bancos centrais. Lula também visitou Xangai e o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS, para a posse oficial de Dilma Rousseff como presidente da instituição. De improviso, defendeu buscar alternativas para o comércio feito em dólar, já então valorizado por taxas elevadas de juros. Entre outros grandes exportadores brasileiros que vêm levantando a possibilidade de negociar em moeda local com a China, estão a Suzano, também de celulose, e a Petrobras. Segundo executivos de ambas, tem sido uma demanda dos próprios importadores chineses. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou os locais da Frente de Batalha Leste que enfrentam a ofensiva das tropas russas. Já o ministro da Defesa russo afirmou que os ataques ucranianos fracassaram quase 4 meses após o início da contraofensiva das forças de Kiev. Um vídeo do chefe de Estado ao lado de soldados em uma área fortificada foi divulgado pelo governo. Zelensky afirmou que conversou sobre a situação operacional no campo de batalha, temas da atualidade e sobre as necessidades com os comandantes de brigada e os combatentes. A Ucrânia iniciou em junho uma lenta contraofensiva no leste e no sul para recuperar territórios ocupados pela Rússia desde a invasão, que começou em fevereiro de 2022. Mas na área de Kupiansk são as tropas de Moscou que estão no ataque. A antecipada contraofensiva ucraniana, que começou em julho, depois que as forças de Kiev receberam tanques ocidentais e treinamento, enfrenta as linhas de defesa russas, fortalecidas com minas e armadilhas explosivas. A operação conseguiu retomar algumas poucas localidades. A jornalista russa exilada que protestou ao vivo na televisão estatal contra a operação na Ucrânia foi condenada na última semana a 8 anos e meio de prisão à revelia. A Justiça de Moscou fez o anúncio e detalhou que ela foi acusada de divulgar falsidades sobre o exército. Marina Ovsyannikova, de 45 anos, exibiu um cartaz durante um programa de notícias em março de 2022, mas foi condenada por outro protesto que protagonizou diante do Kremlin em julho do mesmo ano. Julgada a revelia, a jornalista deixou a Rússia em outubro do ano passado, depois de fugir da prisão domiciliar em que estava com a filha de 11 anos. Em um comunicado publicado antes da divulgação da sentença, ela afirmou que as acusações eram absurdas e tinham motivação política. Desde que a Rússia deflagrou a operação contra a Ucrânia no ano passado, as autoridades iniciaram uma campanha de repressão sem precedentes contra os dissidentes, com detenções ou multas contra pessoas contrárias ao conflito. E os Estados Unidos vão enviar mais de 1 milhão de cartuchos de munição iraniana apreendidos para a Ucrânia. A medida poderá aliviar algumas das carências que os militares ucranianos enfrentam enquanto aguardam mais dinheiro e equipamentos dos Estados Unidos e aliados.
O Departamento de Justiça anunciou em março que estava buscando o confisco de 1 milhão de cartuchos de munição iraniana e milhares de fusíveis de proximidade para granadas foguete que a Marinha apreendeu do Irã no Iêmen. De acordo com o Conselho de Segurança das Nações Unidas, os armamentos foram originalmente apreendidos pelas forças navais do Comando Central dos Estados Unidos. O governo de Joe Biden tem sido cauteloso há meses sobre como enviar legalmente aos ucranianos as armas apreendidas. A decisão pode criar uma divisão entre o Irã e a Rússia, que formaram uma parceria de defesa ao longo dos últimos meses, com o Irã fornecendo à Rússia drones para a sua guerra na Ucrânia e a Rússia cooperando com o Irã na produção de mísseis. O filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Hunter Biden, se declarou inocente após a leitura das acusações por posse ilegal de arma. Hunter é alvo de 3 acusações pela compra em 2018 de um revólver Colt Cobra calibre 38. 2 por supostamente mentir ao declarar que não utilizava drogas ilícitas nos formulários que preencheu para comprar a arma, e 1 por posse ilegal de arma de fogo que ele teve por 11 dias antes de se desfazer do revólver. Se condenado, ele poderia enfrentar até 25 anos de prisão, mas na prática tais crimes, se não acompanhados de outras acusações, geralmente não são puníveis com pena de prisão. O caso se soma aos múltiplos problemas jurídicos e polêmicas em torno do filho do presidente, que se tornaram um obstáculo constante à posição política do pai, que almeja um segundo mandato em 2024. E ainda nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden expressou seu desejo de que a Câmara eleja rapidamente seu novo líder. O presidente da Câmara foi destituído pelo Partido Republicano. O republicano Kevin McCarthy foi destituído do cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos por congressistas do seu próprio partido que se irritaram com a ajuda aos democratas. Pela primeira vez em 234 anos de história, a Câmara apoiou uma resolução para a vacância do cargo do presidente da Casa, por 216 votos a 210. Fazer a coisa certa nem sempre é fácil, mas é necessário. Não me arrependo de ter defendido a escolha de governar em vez de reclamar. É minha responsabilidade, é meu trabalho. Não me arrependo de negociar. Nosso governo foi projetado para encontrar um compromisso. I do not regret negotiating. Our government is designed to find compromise. O presidente americano, Joe Biden, expressou seu desejo de que a Câmara eleja rapidamente seu novo líder. Famosa pela beleza de sua arquitetura, a cidade de Veneza, na Itália, virou notícia por uma tragédia na última semana. Um acidente de ônibus envolvendo turistas estrangeiros no centro histórico deixou 21 mortos. Pelo menos 21 pessoas, incluindo 2 crianças e turistas estrangeiros, morreram quando um ônibus caiu de uma ponte em Veneza e pegou fogo. Um funcionário da prefeitura disse que entre os mortos estavam turistas ucranianos, enquanto a agência de notícias italiana ANSA informou que entre as vítimas estavam cidadãos alemães e franceses. O ônibus voltava do centro histórico de Veneza quando o acidente ocorreu. Os bombeiros disseram que o veículo pegou fogo depois de cair de uma ponte próxima a uma linha férrea que liga os distritos de Mestre e Marghera. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni expressou suas profundas condolências. De acordo com a imprensa local, o ônibus caiu de uma altura de 30 metros e incendiou ao entrar em contato com os cabos elétricos. E mais de 1.000 pessoas morreram de dengue em Bangladesh desde o início do ano. Segundo dados oficiais, essa é a pior epidemia da doença na história do país. A Organização Mundial da Saúde enviou especialistas para ajudar as autoridades a reforçarem a vigilância, aumentar a capacidade laboratorial e melhorar a comunicação com as comunidades afetadas. O ex-diretor dos Serviços de Saúde de Bangladesh, Benazir Ahmed, afirmou que o número de mortes é superior ao de todos os anos anteriores combinados desde 2000. Bangladesh registra casos de dengue desde a década de 1960, mas em 2000 sofreu sua primeira epidemia de dengue hemorrágica. De acordo com a OMS, uma combinação de fatores como a mudança climática e o fenômeno El Niño contribuiu para o aparecimento de graves epidemias da doença em regiões do mundo como o Bangladesh, América do Sul e países da África subsaariana. Os humanos se estabelecem cada vez mais em zonas expostas a inundações perigosas, uma tendência especialmente visível na China.
A constatação foi feita por um estudo divulgado por uma revista britânica. A advertência foi feita em um estudo dirigido pelo economista do Banco Mundial, Jun Hensler, que foi publicado nesta quarta-feira. Desde 1985, o crescimento da urbanização nas zonas inundáveis superou muito o crescimento em áreas seguras. Segundo o autor, os assentamentos humanos deveriam se adaptar à mudança climática, mas muitos países estão aumentando rapidamente sua exposição a inundações. O informe, publicado na revista Nature, analisou 30 anos de imagens de satélite para monitorar a evolução dos assentamentos humanos no mundo. Também analisou os locais mais expostos aos riscos de inundações. Estudos anteriores se concentravam em uma região ou um tipo de inundação em particular. O documento revela que, em 2015, 20% das zonas habitadas estavam em áreas expostas a riscos de inundações médias ou elevadas, contra 17,9% 3 décadas antes. O aumento pode parecer pequeno, mas representa uma enorme superfície devido à rapidez com que a população aumentou no mundo desde 1985. Os países do leste da Ásia e do Pacífico estão entre as regiões mais expostas devido à expansão urbana na China, Vietnã e Bangladesh. E olha só, o Prêmio Nobel de Física 2023 foi concedido a 3 cientistas que realizaram experimentos que deram à humanidade novas ferramentas para explorar o mundo dos elétrons dentro dos átomos e moléculas. Vamos ver. O francês Pierre Agostini, o austríaco-húngaro Ferenc Krauss e a franco-sueca Anne Lullier foram premiados pelos métodos experimentais que geram pulsos de luz de atos-segundos para o estudo da dinâmica do elétron na matéria. O ato-segundo representa para o segundo o que o segundo representa para 30 bilhões de anos. It means really a lot. This is the most Significa muito para mim, é o prêmio de maior prestígio e estou muito feliz em recebê-lo, é incrível. Como vocês sabem, não são muitas as mulheres que receberam este prêmio, por isso é muito especial. O júri considerou que o trio demonstrou uma forma de criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para medir os processos rápidos nos quais os elétrons se movem ou mudam de energia, e acrescentou que as contribuições dos laureados permitiram a investigação de processos tão rápidos que antes eram impossíveis de acompanhar. O trio vai ganhar cerca de $1 milhão ou 5 milhões de reais e o prêmio das mãos do rei da Suécia em uma cerimônia em Estocolmo em 10 de dezembro, aniversário da morte do criador do prêmio, Alfred Nobel, em 1896. E um francês, um norte-americano e um russo ganharam o Prêmio Nobel de Química. O trio foi responsável pela descoberta dos pontos quânticos que são utilizados nas telas de LED. Os cientistas Monge Bawende, Louis Brons e Alexei Ekimov ganharam nesta quarta-feira o Prêmio Nobel de Química de 2023. O trio foi responsável pelo trabalho da descoberta e síntese de pontos quânticos. Nanopartículas e pontos quânticos são usados em luzes LED e telas de TV e também podem servir para orientar cirurgiões durante a remoção de tecido cancerígeno. O prêmio, com mais de um século, é concedido pela Real Academia Sueca de Ciências e vale 11 milhões de coroas suecas, cerca de 5 milhões de reais. Os pesquisadores utilizaram principalmente pontos quânticos para criar luz colorida. A organização do prêmio destacou a importância do trabalho na rede social X. A publicação ressaltou que, no futuro, os pontos quânticos poderão contribuir para a eletrônica flexível, sensores minúsculos, células solares mais finas e até para a comunicação quântica criptografada. E olha só, o nascimento raro de uma rinoceronte de Sumatra, na Indonésia, trouxe esperança para espécies criticamente ameaçadas. O Fundo Mundial para a Natureza estima que restem menos de 80 rinocerontes de Sumatra no mundo, principalmente nas ilhas indonésias de Sumatra e Bornéu.
Pesando cerca de 27 quilos, ainda sem nome, nasceu nas instalações do local de proteção à espécie que fica no Parque Nacional Ueicambas, província de Lampung, no país tropical do sudoeste asiático. A filhote é a terceira filha do rinoceronte ratu, de 23 anos a nascer, e o quarto rinoceronte de Sumatra a nascer em Ueicambas. Coberta de pelos pretos, a recém-nascida ficou em pé por quase 45 minutos após o nascimento. No dia seguinte, ela começou a caminhar pela selva, informou o Ministério do Meio Ambiente em comunicado. O novo nascimento elevou a população para 9, um aumento significativo para uma espécie com menos de 80 indivíduos em todo o mundo, de acordo com o Straits Times. Expressando alegria com esta notícia, o ministro do Meio Ambiente e Florestas da Indonésia, Siti Nubraya Bakar, espera por desenvolvimentos mais positivos para os rinocerontes de Sumatra e outros animais protegidos. Ele disse que esta notícia deve ser uma notícia feliz, não só para o povo da Indonésia, mas também para o mundo. Bakar ainda agradeceu a todas as partes envolvidas no nascimento deste rinoceronte de Sumatra. Com a família de ratu, restam apenas 80 rinocerontes de Sumatra no mundo, com base numa avaliação de 2019 de espécies ameaçadas feita pelo governo indonésio. E os destaques internacionais ficam por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acesse o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você.